Oi pessoal, eu vim aqui compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E eu queria hoje dizer para vocês que nós estamos passando por uma grande batalha. A Bíblia vai falar que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades do mal, ou seja, contra o nosso inimigo espiritual, contra uma batalha espiritual que está acontecendo de uma maneira que a gente não consegue ver. E o que eu senti no meu coração de compartilhar com vocês hoje é sobre quando essa batalha passa para nossa alma, quando ela passa para o nosso coração, quando ela sai daquilo que está por fora e ela vem para dentro. Eu realmente acredito que a nossa geração é a geração da história que mais sofre com ansiedade, com depressão, com lutas da alma, com a mágoa, com dores profundas, machucados no coração que são tão difíceis. Eu, como pastor, já atendi tantos casos de pessoas que a maior luta, a maior guerra é a guerra do coração. Só que isso não é muito novo, não. A Bíblia fala sobre isso. Eu acho lindo que Billy Graham ele sempre falava que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E é verdade, a Bíblia fala sobre todas as coisas. E a palavra de Deus, ela vai falar no livro de 1 Pedro, a partir do versículo 6, sobre o sofrimento que o povo estava passando, onde Pedro direcionou essa carta, e Pedro dá dicas sobre como vencer a ansiedade, a dor, o sofrimento e como entender e aprender a viver no meio dessa batalha. E ele começa a falar no versículo 6 sobre a gente se colocar debaixo da mão poderosa de Deus. No capítulo 5 da carta de 1 Pedro, ele fala: humilhem-se, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo certo ele vos exalte. Eu acho que às vezes a gente busca tantos recursos para tentar aquietar a dor do nosso coração aqui nessa terra, que a gente se esquece que a gente tem na nossa disposição o Rei do Universo para nos proteger. E quando a Bíblia fala sobre essa cena de Deus pôr as mãos sobre nós, eu vejo como um pai que abraça e cuida do seu filho. Eu quero te dizer que você não está sozinho. A palavra fala que a todos quanto receberam a Deus, Ele lhes deu o direito de ser chamados de filhos amados de Deus. Por isso, você tem um pai que pode te abraçar, que pode cuidar de você, do seu coração. E a palavra continua, e Pedro fala: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuidará de vós. Olha como esse texto é forte. A Bíblia está falando que você pode tomar uma ação, como se você pegasse todas as suas preocupações, as suas dores, as suas ansiedades, você colocasse elas dentro de um saco e você justamente colocasse elas nas mãos de Deus com uma promessa do Senhor. Ele cuidará de vós. O texto aqui não fala que é uma hipótese, porque Ele pode cuidar de vocês, porque talvez Ele cuide de vocês. Não. Ele cuidará de vocês. Essa é a questão. Deus quer cuidar de você. Deus quer te amar. A palavra fala em 2 Crônicas, capítulo 16, que os olhos do Senhor procuram em toda a terra corações totalmente dele para que ele possa dar forças. Pare de procurar outros caminhos. Como eu atendo pessoas que estão sofrendo, que estão lutando, e elas começam a tentar achar resposta em horóscopos, em vídeo de autoajuda em sei lá onde, em coach, e daqui a pouco já estão envolvidas com misticismo, e o diabo começa a brincar com o coração, e essas pessoas vão ficando cada vez mais atormentadas pelas dores delas próprias, e o que Jesus está oferecendo para vocês é: Ele levou as nossas dores sobre os ombros dele. E quando Ele vem com a presença dele sobre o nosso coração, nós podemos ter calma. A palavra fala em 2 Coríntios, verso 1, que Ele é o Pai de toda misericórdia, de toda consolação. Deus tem misericórdia de você. Ele quer te consolar. O Espírito Santo é chamado em João capítulo 14 de o Consolador. Deus ele quer tocar
as suas preocupações, as preocupações da sua alma e cuidar, te consolar. E a palavra continua falando que o nosso adversário, o diabo, ele anda ao nosso redor como se ele fosse um leão, esperando o momento certo de dar um bote, de ir lá e te arrebentar. E talvez tem muita gente que já levou o bote do leão. Tem muita gente que está me ouvindo, que está com o coração machucado, que já apanhou um monte do diabo. Mas a Bíblia fala o seguinte: resistam a ele em nome de Jesus, e ele vai fugir de vocês. A Bíblia fala que os demônios estremecem ao ouvir o nome de Jesus. E portanto, você que se sente acuado pela vida, acredite, se você resistir ao diabo, aos ataques que ele tem colocado na sua vida com forma de ansiedade, com forma de mágoa, com forma de pensamentos depressivos, com forma de pensamentos de morte, se você resistir a ele, ele vai fugir, porque ninguém é capaz de enfrentar o nosso Deus Todo-Poderoso. E Pedro, ele termina de uma forma muito linda esse texto, dizendo: nós não estamos sozinhos, que pessoas ao redor do mundo inteiro estão passando pela mesma batalha que a gente. E isso nos dá força, porque às vezes quando a gente está lutando dentro do nosso coração, a gente se sente sozinho, a gente sente que a gente não tem força, a gente sente até vergonha daquilo que a gente está lutando contra. Mas Pedro vai falar: ao redor do mundo todo existem irmãos em Cristo que compartilham dos mesmos sofrimentos que vocês. Eu compartilho dessa dor. Todos nós temos lutas da alma, mas sempre que eu vou para o lugar de oração, que eu lanço as minhas dificuldades, as minhas ansiedades aos pés de Jesus, confio nessa palavra aqui e resisto, enfrento ao diabo e peço ajuda aos meus irmãos ao redor do mundo que estão passando pelas mesmas lutas e dores que eu consigo sair do lugar de derrota e ir para o lugar de filiação em Deus, ou seja, de saber que Ele está cuidando de mim. Hoje, quais são as suas dores? Quais são as suas ansiedades? Entregue ao Senhor, porque Ele tem prazer de cuidar de você. Se você quer restauração e cura para o seu coração, ore. Leia a palavra de Deus, porque com certeza Ele tem algo para trabalhar nessas dores da alma profunda no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.